Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Todos os dogmas estipulados pela Igreja Católica é alicerciado e tem fundamento bíblico, como, por exemplo, as imagens, as esculturas, por exemplo, o dogma mariano. Olha só que interessante, aqui os caras tentam, mas os caras não conseguem, porque a tradição já mostra que tem imagem e escultura. Olha só, como surgiu as imagens da igreja? Augusto Nicodemo vai dar a sua explicação, a sua distorção. Olha só. Elas foram introduzidas na igreja para evangelizar os analfabetos. A pergunta era, como é que nós vamos evangelizar essas massas que estão entrando na igreja, né? Se o pessoal é tudo analfabeto, lembra que naquela época o índice de analfabetismo era gigantesco, né? O pessoal que sabia ler era 1%, né? 2% da população. Então, como vamos evangelizar essas pessoas se elas não têm esses conceitos, elas não são capazes de pensar logicamente? Então disseram não, mas elas podem entender gravuras, imagens. Então se a gente tiver, por exemplo, a representação de Cristo morrendo na cruz, uma imagem de Maria, uma imagem de Pedro, de Paulo, isso vai inspirar fé no coração dessas pessoas e vai ajudá-las, vai servir como uma espécie de auxílio, como a gente faz com criança. No departamento infantil a gente usava, né, flanelógrafo, tem figuras, tem livros com gravuras para ajudar a criança, porque ela não consegue perceber. Então tem muita gente que também precisa de ajuda visual para poder entender o Evangelho. Então essa foi a ideia que abriu a porta para a entrada na igreja da representação de santos, de Jesus, de Maria e assim por diante, né? Era essa a ideia inicial. O segundo concílio de... Entendeu? Claro, a população era analfabeta. O que a igreja pensou? Vamos seguir a tradição. Aqui a tradição tem imagem e escultura. Figuras, o templo do rei Salomão, 6 ali, tanto por dentro, tanto por fora, tinha imagem e escultura de querubins. Aqui, ó. Os primeiros cristãos ali já usavam isso aí já. Ao tempo, a construção do templo do rei Salomão. 6:29, ó. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Quer dizer o quê? A igreja, ela venera e segue a tradição. Usou a tradição com figuras para evangelizar aquele povo analfabeto. E que erro tem isso? Nenhum erro, porque os próprios cristãos já faziam isso. Já está Êxodo 26 ali, ó. Êxodo 26. Olha só que interessante. Fará o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, púrpura, escarlate, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão agicamente bordados. Ó. O povo usava de imagem e escultura, sim, via sacra. Que erro tem isso, Augusto Nicodemos? Nenhum. A igreja é inteligente, é sobre ti, Pedro. Eu edificarei minha igreja, uma igreja que vai ter acesso de ligar e desligar, uma igreja que a verdade será conhecida por ela, Efésios 3:10. Olha só. Claro, ó, cursilho. Quando o Papa ele tem autoridade de ligar e desligar. Aqui, ó, segundo cursilho começou com isso. Ó, foi lá no segundo cursilho. O Papa Gregório Magno, do século VI, no século VIII, segundo cursilho de Niceia, dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução na missa, nas igrejas, nas alfabetização e na catequese, uso do povo, imagem e figuras. Quer dizer, foi uma maneira que a igreja entendeu de alfabetizar o povo, porque o povo não sabia ler, o povo era burro. Não pode comparar com essa geração com a geração daquela época. Aqui, ó, o Cursilho Papa ele tem toda a autoridade. Ó. Tem base bíblica para isso. Ó. Mateus 16, ó. Eu te daria a chave, 19, do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E mais para frente, ó.
1884, João Paulo II reafirmou como legítima essa doutrina. Ó. Ainda teve a afirmação de outro Papa, Papa João Paulo II, em 1987. Aí os caras não têm pastoreio, os caras não têm pastor, os caras vão querer fazer essa pregação distorcida. Aqui, ó, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo. Êxodo 25:18, Deus mandou Moisés fazer uma arca da aliança. Que arca da aliança? Que tinha imagens que são prefiguradas. O templo, no Salomão, cheio de imagem e escultura. Que o Atos Apóstolos 3 ali, Pedro começou a congregar ali. Cristo passeava no pórtico de Salomão, um templo cheio de imagem e escultura. Tanto por dentro, tanto por fora. João 10:23. E é oficializado pelos 2 papas. Ô Augusto, pelo amor de Deus, né, meu? Inicial. O segundo concílio, isso aí, quem começou com isso foi o Papa Gregório Magno, do século VI. Aí, ó. No século VIII, o segundo concílio de Nicéia dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização e catequização do povo, uso de imagens e figuras. Os caras, eles não vê as coisas boas que a igreja fez, cara. A igreja dogmatizou toda uma geração. Letrou, ensinou, pregou. Os caras não vê o ponto positivo. Os caras só querem ver o ponto negativo. As imagens e figuras estão proibidas. São imagens de ídolo, são imagens de Deus, são imagens de pagão. Não, meu irmão, imagem via sacra. O próprio evangelista São Lucas já desenhou a Nossa Senhora. Lá os primeiros cristãos, lá nas catatumbas, ali naquelas cavernas que se escondiam, tinha imagem de Nossa Senhora, imagem de Jesus Cristo. Um povo alfabeto que não entendia, que não sabia ler, só reconhecia por gravuras, por figuras. Para a igreja fazer um processo de ensinamento, de evangelização, tinha que começar por isso. Não é que a imagem vai tirar a presença de Deus, não. A imagem vai levar o povo de Deus, como aquela Números 28:9. O povo olhava para a serpente, o povo lembrava dos mandamentos e dos preceitos que estava errado. A Arca da Aliança lembra o quê? A aliança. O cajado, o maná lá dentro. Os caras querem perseguir mesmo, cara. A igreja sobrevive mais de 2000 anos, meu irmão. O protestantismo surgiu 16 séculos de atraso. E a verdade não vai ser reconhecido pelas essas igrejas, a boca desses reverendos. É pela igreja, onde tem pastoreio, onde tem pastor, onde tem doutrina, onde tem a chave de ligar e desligar. 2 papas oficializou isso. O Papa João Paulo II reconheceu. Viu como tem alicerciamento na Escritura, tanto no Velho Testamento e no Novo? Todos os dogmas da Igreja Católica tem que seguir, porque a Escritura foi compilada pela Igreja. A Escritura prevalece e favorece a Igreja. Os caras querem combater a Igreja com a própria Escritura da Igreja. Não tem como, Augusto, não tem como. Catequização do povo, uso de imagens e figuras. Em 1987, João Paulo II reafirmou como legítima essa doutrina. E a gente sabe o que é que aconteceu. O coração do homem é corrompido. O cidadão vê a imagem de São Paulo, em vez de se inspirar no grande apóstolo, ele vai lá, raspa um pouquinho do gesso, né? Leva para casa, derrama no copo d'água e bebe. Ou então ele Aonde tem isso? Aonde? Onde você leu isso? Quem faz isso é os protestantes. Vai lá em Jerusalém pegar aquelas águas ungidas, aqueles lá nos montes, e traz para vender para o povo nas igrejas protestantes. Quem faz isso aí, Augusto, é os protestantes. Aonde tem católico fazendo isso? Me mostra. Quem faz isso é os protestantes, com as campanhas, com os propósitos, com o voto. Misericórdia, meu. Vamos ser mais baixo, vamos ser aonde? joelha diante da imagem de São Paulo e diz, eu não valho nada diante de Deus, mas o Senhor é um santo, então interceda a Deus em meu favor, né? Aí, ó. Ali diante da imagem. Então aquilo que não... O profeta Natan postou diante do rei Davi, 1 Reis 1, 22 e 23.
Bezabé apostou também diante do rei Davi. 1 Reis 15 em diante. O filho dos profetas prostou diante de Eliseu, 2 Reis 2,15. Moisés prostou diante de seu sogro Gerson, Êxodo 18,7. José prostou diante da Arca da Aliança, Josué 7,6. Ruth prostou diante de Bozo, Ruth 2,10. Onde você quer chegar com esse argumento? Prostrar não é adorar. Adorar é um sentimento. E mesmo se um católico estiver postando diante da imagem, você nunca vai saber se ele está adorando. Isso cabe só a Deus. Falei que ia fazer vários vídeos, vou fazer mesmo. Por favor, né? E ali diante da imagem. Então aquilo que não era no início para ser adoração, acabou virando adoração por conta da corrupção. E aí era tarde para conter isso. Então por mais que você queira dizer, né, explicar que aquelas imagens não são para ser adoradas, apenas para lembrança e tudo mais, o povo se curva diante das imagens e faz pedido às santas. Tem procissão com imagem de santa, reza no pé de santo, tem santuário para a imagem da santa, tem Crônica 15:15, procissão tem, sim. Crônica 15:15, o povo marchava com varais com a Arca da Aliança, Augusto, não me distorce. Aonde você está lendo isso? Você está lendo aonde? Bom, na Bíblia ou da sua cabeça? Acho que é da sua cabeça. Pessoas postaram, sim. Para adorar foi repreendido, como Pedro postou diante de Cornélio para adorar. Atos Apóstolos 10, 25 e 6. Tem pessoas que postou para reverenciar. Números 28, 9, Deus mandou Moisés fazer aquela serpente, que o povo olhava para a serpente e o povo era curado. Em 2 Reis 18:4, aquela serpente, o povo começou a prestar culto e adorar. Olha a diferença. Era um objeto sagrado que levava o povo a Deus, depois o povo fizeram como objeto de adoração. E chamava Neusatã, mas não era a serpente que Deus mandou subir mais, não. Olha a distorção. Ruth postou diante de Bozo, Jacó postou diante do seu irmão. Gênesis 33, 7 em diante. Moisés postou diante do seu sogro Gesto, 18, 7. Balaão postou diante do anjo, não foi repreendido. 1 Crônica 22, 31. O rei Davi, o ancião, postou diante do anjo, não foi repreendido. Aonde você quer chegar com esse argumento? Eu quero, como vocês têm só... eu só acredito só na Bíblia, eu quero ver na Escritura. Isso aí que você está falando. Um pastoreio a gente vê o Papa tem autoridade de ligar, desligar. Agora eu quero ver que você me possa na Escritura. A tradição já provei para você que é 2 papas ali que tem a chave. Afirmou esse dogma, porque é um dogma mesmo. É dogma, já tem a licenciamento na Escritura. Interessante. tem santuário para a imagem da santa, tem santuário em casa com a imagem da santa, virou idolatria. Idolatria completa mesmo, quebrando o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É de ídolos, meu querido. Vai chegar aqui um católico instruído e vai dizer: pastor, mas o senhor sabe que tem uma diferença entre dulia e latria. Dulia é a palavra grega que significa serviço ou veneração. Então, o católico, ele presta dulia às imagens, ele não adora, ele venera. Mas a latria, que é a adoração, culto, somente a Deus e a Jesus Cristo. Só que essa distinção, na prática, não existe. O católico mesmo, ele vai adorar. Você está vendo? Ele sabe a diferença. O que é uma adoração, o que é uma veneração. Mas eles preferem perseguir. Vocês católicos que têm imagem, vocês adoram imagem, vocês adoram. Eles seguem essa rotina. Porque é para distorcer e degrinir e fraquejar a sua fé católica. Interessante. Simples, ó. Temos aqui dois cursilhos, 2 papas, Gregório Magno e o Papa João Paulo II, que tem a chave de Pedro. A chave de ligar e desligar. Então ele tem essa autoridade de
a oficializar e canonizar o dogma. Tanto a tradição mostra, Êxodo 6:32, Êxodo 6:35, Êxodo 25:18, Êxodo 25:22, 1 Reis 6:29, o 1 Reis 6:22 ao 35, Ezequiel 41:17 em diante, e João 10:23, Cristo passeava nesse pórtico cheio de imagens, escultura, figuras gravadas tanto por dentro e tanto por fora, e os apóstolos também congregavam nesse templo, os apóstolos 3. Ora vem Augusto Nicodemos, o conhecedor da verdade, falar que nós católicos estamos errados. Nem o próprio Cristo falou nada, nem os apóstolos falaram nada das imagens. E os primeiros cristãos usavam também as imagens e a escultura. Não tem onde correr, Augusto. Se converte, meu querido, está em tempo. Adianta que você ter todo esse conhecimento, toda essa teologia, toda essa filosofia, esse doutorado. Para quê? Para distorcer a escritura. Eu garanto a você, se você conhecer tudo, desde Gênesis até Apocalipse, não tem um protestante na face da terra que vai combater você. Porque a escritura, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo, mostra um pastoreio. Mostra doutrina. Mostra sucessores. Consagração, imagem, escultura. E no Novo Testamento também. Moisés, porta-voz, pastor do Velho Testamento. E no Novo Testamento, Pedro é o pastor sucessor de Cristo na terra. Acabou. Aqui, ó. A tradição mostra. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas de tradição. O que aconteceu ali? O sucessor, a sucessão vai acontecer até hoje. Os sucessores de Pedro, os sucessores de Judas, lá teve um curso de 120 pessoas para eleger outra pessoa para ir no lugar de Judas, que extraviou, para entrar no ministério apostolado. Quer dizer, os bispos, os padres, são os sucessores dos apóstolos. Que é fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Então, tem que seguir esse fundamento. Pedro morre, vai ter um sucessor dele. João morre, vai ter um sucessor dele. O apóstolo Paulo morre, vai ter um sucessor dele. João Paulo II morre, vai ter um sucessor dele. É assim a tradição. Não é essas igrejas vindas de homens, cada um era um boteco, fechou o boteco, o cara foi lá, colocou uma Bíblia, fundou uma igreja. Não. A igreja católica não é bagunçada. Salve Maria. Essa é a resposta a esse reverendo. A fé católica, salve Maria, sou missionário São Roberto, nós somos essa descendência da mulher que irá defender. Glória a Deus, aleluia, a igreja.